E aí, gente, como é que vocês estão? A gente hoje vai dar início a mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Oi, gente, tudo bom? Vamos dar continuidade à nossa aula de filosofia. A gente estava falando sobre a epistemologia moderna e contemporânea. E a gente hoje vai dar continuidade falando um pouco sobre o positivismo e falando um pouco sobre a fenomenologia. Então vamos lá. Positivismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas ele é um termo que, acreditem, a gente sabe muito sobre ele de forma inconsciente, porque ao longo dos anos ele ganhou uma força. Olha, o positivismo, né, ele nasce lá com Auguste Comte, né? A gente chama de Augusto Comte. Existe até uma escola com esse nome, se eu não me engano. O que é esse positivismo? A gente sabe, né, que o conhecimento, ele começa a se afastar da filosofia e se aproximar o quê? Da ciência, né, da ciência natural. Então, quem é Comte? Gente, Augusto Comte, ele vai ser um teórico que ele acredita que nenhum conhecimento pode partir apenas da teoria, que todo conhecimento ele tem que ser provado como ciência. Exatamente. Então ele fala que é possível que você explique tudo que há no mundo através da ciência. E surge daí a sociologia, que é a ciência social. Exatamente. Comte, ele vai dizer que a própria sociedade, o social, ele pode ser explicado através da física, através das ciências naturais. Professora, por que a senhora falou então que a gente pode não ter ouvido falar em positivismo, mas a gente certamente conhece um pouco sobre esse assunto? Porque, gente, até hoje vocês devem conhecer alguém que acredita que tudo só pode ser validado através da ciência. Quer ver uma coisa? Existe uma corrente de pessoas que acredita que todo conhecimento filosófico não vale de nada, que a ciência é algo, a ciência é aquele instrumento do conhecimento salvador e que a ciência vai dar conta de tudo que há no mundo. Eu já ouvi de algumas pessoas, por exemplo, que nada, a ciência daqui a alguns anos vai dar um jeito nisso, daqui a alguns anos a gente não vai nem precisar se preocupar com separação de lixo, com a questão da água no planeta, porque a ciência vai achar certamente um meio. Isso é bem uma corrente positivista, né, que acredita na ciência como a salvadora do mundo. Acredita que a ciência é capaz, né, de dar conta de tudo, de explicar o mundo, de gerar conhecimento para o mundo. Bem, se isso é verdade, fica aqui o meu questionamento, né? Mas que isso ganhou uma grande força no mundo, ganhou, né? Tanto é que hoje em dia a gente sabe que o conhecimento, né? Muita gente fala, isso a ciência comprova. Se a ciência não comprova, então eu não acredito. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fenomenologia, tá? O grande teórico, né, dessa corrente filosófica é o Edmund Husserl. O que é essa fenomenologia? Gente, é a ciência que estuda o fenômeno. Sim, professora, mas o que seria esse fenômeno? Gente, o fenômeno é tudo que a gente entende como real. Por exemplo, se você entra em algum lugar e sente um cheiro ou uma percepção de algo, aquilo ali para você é um fenômeno, não é isso? Então, o Edmund Husserl, ele vai estudar justamente esse fenômeno, mas ele acredita que o fenômeno precisa ser revelado, né? Que isso precisa ser revelado para gerar um conhecimento. Então, por que que o Edmund Husserl vai criar essa teoria, né, sobre o fenômeno? Bem, porque ele acreditava, gente, que essa percepção dos sentidos, ela não era real, ela não era a gente não devia usá-la, né, para criar teorias sobre o conhecimento. Afinal de contas, né, é muito relativo, né, que a percepção ela é individual e que é uma problemática você usar isso como ciência e como filosofia. Ele falava também que o conhecimento, ele, além de ser intencional, é mutável. Professor, eu não entendi o que significa. Vamos lá. Bem, para Russell, né, ele falava que, por exemplo, para você entender algo que está ao seu redor, é necessário que você queira, crie essa intenção de querer
e que esse conhecimento sempre estava mudando, era algo fluxo e não estável. E que a consciência também é temporal. Gente, para que a gente venha entender um pouquinho mais profundamente isso, eu peguei um trecho aqui do livro de vocês, da página 65, né? E eu vou ler, né, para que isso fique mais claro. A fenomenologia, inaugurada por Russell, apresenta importante relação com o pensamento kantiano. Lembra de Immanuel Kant, aquele que pegou as teorias, né, que acreditava no conhecimento inato e também na percepção através dos sentidos. Entendendo a realidade como um conjunto de fenômenos, fatos determinados pelo sujeito, ou seja, pela consciência que os conhece. Ou seja, gente, se os fatos, né, são determinados pelo sujeito, ele é individual, ou seja, cada um tem uma percepção das coisas que o cerca. Então, a fenomenologia procurou investigar a possibilidade do conhecimento. Nesse processo, ele destacou a importante característica da consciência. Além das estruturas universais identificadas por Kant, como o espaço-tempo e a causalidade, ela possuía também a intencionalidade, ou seja, a consciência de algo, segundo a perspectiva particular sobre a qual se voltava para ele. Sendo assim, o mesmo objeto seria conhecido de diversas formas por diferentes indivíduos. Ou seja, a minha percepção sobre algo é diferente da sua, que é diferente das outras pessoas. Sendo assim, o mesmo objeto seria conhecido de diversas formas, em diversos momentos, né? Seguindo, né, diferentes atos de consciência com a percepção, a imaginação ou a memória, por exemplo. Gente, o que isso significa? Significa que para Edmund Husserl, né, que cada indivíduo ele tinha uma consciência sobre algo, então o conhecimento ele era algo muito particular e ao mesmo tempo mudava de acordo com o tempo, de acordo com, né, o momento em que aquela consciência estava querendo, né, buscar esse conhecimento. Para ficar mais claro para vocês, eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, se você tiver uma avó, né, que tem uma certa idade, como a minha avó, por exemplo, que faleceu com quase 100 anos, então minha avó presenciou 2 guerras, né? Então esse mundo, né, contemporâneo para ela era um mundo muito estranho. Então se eu for explicar alguma coisa para ela, como por exemplo o fato de que 2 pessoas, né, que se reconhecem no mesmo sexo, se eu for explicar, por exemplo, né, que a lei hoje defende que seja um direito para todas as pessoas. Talvez por conta das suas percepções particulares a minha avó não entendesse, né, isso. Por quê? Porque para ela ter esse conhecimento é necessário, né, que ela tenha a percepção do tempo e da pessoa que vive nesse momento. Então, o conhecimento para ele, além de ser temporal, mutável, ele era diferente para cada indivíduo. Gente, eu espero que essa aula tenha ficado claro para vocês. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido esse estudo, né, chamado fenomenologia e também o positivismo. E eu deixo a sugestão aqui, né, de estudo para vocês, que é a página 63, 64 e 65 do nosso livro de filosofia. Então, um beijo, até a nossa próxima aula de filosofia.